E hoje veio o tão sonhado positivo. Olá, meu nome é Driele Matiassen, eu tenho 33 anos, sou psicóloga especialista em terapia de casal e sou doula. Apresentações feitas, vamos ao foco do vídeo. Gente, eu tô há 6 meses tentando engravidar e hoje veio o tão sonhado positivo. Então, o que eu vim fazer aqui, né? No YouTube, postando esse vídeo. Na verdade, eu gostaria de contar um pouco da minha jornada de tentante para vocês. Eu tenho síndrome do ovário policístico. Aí eu vou chamar de SOP, né? Para ficar mais fácil, facilitar aqui. Ai, meu marido e eu, a gente decidiu liberar, né, para eu engravidar quando a gente ainda tava noivo. Pois é, vai ouvindo. E em maio que a gente decidiu liberar. Então tem exatamente 6 meses. A gente se casou no dia 5 de novembro desse ano. Ou seja, poucos dias atrás. Aí nesse caminho eu percebi que eu teria um pouco de dificuldade de engravidar. Então eu iniciei uma jornada de muito estudo, de avaliações, né, exames, tudo, para eu entender um pouco mais sobre mim, sobre o meu corpo, sobre tudo. Inclusive, meu marido também fez exames para saber se estava tudo certo com essa parte dele, né? Do sistema reprodutivo dele. E estava tudo ok. O problema é que eu estava tendo um pouco de dificuldade de ovular. Eu, com ovário policístico, tinha um ciclo, né? Um ciclo completamente irregular. Irregular total. Ficava às vezes 3, 4 meses sem menstruar. Então, assim, foi a minha vida toda com essa situação. Desde que eu fiquei, né, menstruada pela primeira vez, a minha menarca, quando eu tinha 12 anos, a gente já descobriu que eu tinha ovário policístico. Totalmente irregular, totalmente complexo. E eu daí já comecei a tomar anticoncepcional. Então, olha o tempo. Eu tô com 33 anos. Então, assim, mais de 20 anos tomando anticoncepcional. E aí eu parei ano passado, 2024. E não porque eu queria engravidar ano passado, não. Nada a ver. Só porque eu realmente queria parar de tomar anticoncepcional, pílula, né, especificamente. Hormônio, enfim. Então, quando a gente liberou em maio, né, eu já não estava tomando anticoncepcional há muito tempo, há mais de um ano. E a gente estava se prevenindo, eu e meu marido, a gente estava se prevenindo com camisinha mesmo, e é isso. Tudo certo. Aí eu achava que meu organismo já estava limpo dessa parte. Então, o que estava acontecendo com o meu organismo, né? O que estava acontecendo com o meu corpo? Por que eu não estava conseguindo engravidar, né? Eu ficava pensando. E aí veio que basicamente, os meus hormônios estavam desorganizados. O que era para estar baixo estava alto e o que era para estar alto estava baixo. Então, simplesmente não ovulava. Não ovulava. Meus ciclos eram anovulatórios. Eu sei que a gente só engravida no tempo de Deus. Realmente eu acredito nisso. Mas eu acho muito válido usar a ciência a nosso favor. Então, minha médica decidiu usar um medicamento para diminuir minha testosterona, para que ela baixasse e que a minha glicose, minha glicemia baixasse também, porque, para quem não sabe, um dos sintomas, um dos efeitos colaterais do ovário policístico é a pré-diabetes, é a resistência à insulina. E não podia ser diferente, né, comigo. Eu estava com resistência à insulina pré-diabética. Comecei a iniciar o remédio, né? Eu não vou citar nome de remédio aqui, porque não faz sentido, seria totalmente antiético da minha parte. Então, não vou citar, cada pessoa tem o seu tratamento, cada pessoa tem o seu medicamento, fale com a sua médica, converse, mas enfim. Comecei o meu tratamento ali um pouco mais tranquilo, né? Menos invasivo, para poder organizar meus hormônios. Então, o que estava acontecendo? Eu estava fazendo exame de sangue quase toda semana, porque eu precisava entender como que estava funcionando esse tratamento, que se o meu organismo estava respondendo, e também entender como os meus hormônios estavam reagindo em cada momento do meu ciclo. Então eu fazia bastante para ter um comparativo também com o mês seguinte, para entender se tinha melhorado, se não tinha, aquela coisa. Eu vou falar um negócio pra vocês, nos primeiros 3 meses, foi muito difícil, porque a gente não via um resultado significativo, eu não conseguia visualizar nos marcadores biológicos, né, que são os exames de sangue, não conseguia visualizar um resultado significativo. Fiz também várias ultrassonografias, exames de antimileriano, que é um hormônio para saber sua reserva ovariana, se você tá porque eu tô com 33 anos já, gente, vamos combinar que é complicado. E aí, não, mas estava tudo dando ok, tudo certo, só não estava ovulando ainda, não estava conseguindo ovular. Então foram 3 meses aí sem ovulação. Até que, no 4º mês de tentativa, já com esse tratamento acontecendo, finalmente eu fiz primeira vez o exame de farmácia, aquele de fertilidade, que mede o LH, que é o hormônio luteinizante, para saber se eu estava no meu período fértil ou não.
né, se eu iria ovular ou não. E ele deu positivo. Na verdade, ele deu apareceram as duas linhas, eu vou deixar aqui uma foto. Mas eles consideravam que estava dando negativo, porque não estava forte o suficiente. Mas mesmo assim me deu aquela esperança, porque eu pensei que eu tinha ovulado, eu pensei que eu tivesse ovulado. Mas quando eu fui fazer o exame de progesterona, que é um exame que faz depois de 7 dias que você pensou que ovulou, para confirmar a ovulação, faz um exame de progesterona, que é no sangue. E se ele estiver em alta, né, num valor alto, acima de 4, parece, ele demonstra que você efetivamente ovulou. E aí eu fiz esse exame 7 dias depois e realmente não deu ovulação, ou seja, foi apenas uma tentativa de ovulação. Minha médica explicou que isso é muito comum para quem tem ovário policístico, o organismo fica tentando se organizar, né, tentando ovular, tentando fazer o ciclo ficar certo, corretinho, mas é muito difícil. Então, mais uma vez ali, uma frustração, enfim, isso no 4º mês. O que que acontece? A médica, ela me pedia para observar meu corpo. Nós mulheres temos muco. E o muco, ele mostra muito do que está acontecendo com o nosso corpo por dentro. Então, existe um muco específico, que é aquele mais gelatinoso, mais elástico, transparente, que é o muco que está indicando fertilidade, que está indicando que o LH, que esse hormônio, está alto. Então, eu não tinha isso, eu não estava tendo isso. E, na verdade, para ser sincera, eu nunca tinha visto esse muco em mim, em nenhum momento da minha vida. Então, eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou saber, sabe? E assim, tentava pesquisar sobre, mas nunca tinha tido. E mesmo eu não tendo tido, né, o muco, eu ainda tava com aquela esperança de que eu tinha ovulado, mas não. Então, assim, pelo menos o meu corpo nesse momento, ele já estava com sinais de que estava, né, tentando organizar ali os hormônios, que estava fazendo um efeito o tratamento que eu tava com a minha médica. E aí meu marido e eu, a gente já ficou muito feliz, a gente, nossa, foi muito... Essa parte foi boa, de a gente saber que estava caminhando, que a gente não estava estagnado. Então, assim, meu Deus, eu lembro que eu falei, nossa, tá funcionando, sabe? Eu tô funcionando aqui. Então, foi uma parte boa. E aí a médica viu que já estava fazendo aquele efeito no meu organismo, né, a medicação, e ela quis suspender o medicamento que eu estava tomando para baixar minha testosterona, porque ele era contraindicado para a gravidez. Ele era contraindicado para a pessoa engravidar tomando ele. E aí ela falou, já que tá funcionando, tá fazendo efeito, vamos suspender e vamos ver como é que seu organismo vai reagir. Aí eu precisava ficar 1 mês sem engravidar, porque esse remédio tinha que sair do meu organismo 100%, para poder ter a possibilidade de eu engravidar de novo e não ter nenhuma sequela pro meu filho, enfim, todas essas coisas. Agora, o detalhe é que o dia que ela falou que eu poderia voltar a tentar engravidar com o meu organismo limpo já e, né, ok para a tentativa, foi exatamente no dia 5 de novembro, que foi o dia do meu casamento. Aí ela falou, a partir do dia 5 tá liberado, o seu organismo vai estar limpo, vai estar perfeito, ok para tentativa. E aí eu falei, nossa, que interessante, no dia 5 de novembro é o dia do meu casamento. Ela começou a rir, ainda falou assim, ah, nossa, olha aí, pra engravidar na lua de mel, ó, um pulo. Eu, ah, tá, tem que calhar de estar exatamente no período fértil na lua de mel. Olha isso, que seria muita coincidência, né? Aí, no dia 6 de novembro, no dia que a gente já estava em lua de mel, eu fui fazer o teste de fertilidade de farmácia, né, pra medir o LH, e deu positivo. Sim, gente, meu teste deu positivo. Meu Deus do céu, eu tremia, eu suava, eu de férias com meu marido na lua de mel, curtindo lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nossa, um lugar paradisíaco, a gente tava muito feliz, realizados mesmo. E eu falei, nossa, eu não podia estar no momento melhor para eu estar ovulando. Sinceramente, não tinha como ser melhor. E aí, eu pensei, agora tá na mão de Deus. Vamos deixar, né, o universo agir e a gente aceita. Ah, o detalhe é que eu não tive o muco de fertilidade. Deu positivo no teste de farmácia, mas eu não estava tendo muco, nem antes, nem durante, nem depois, nem em momento algum, eu não tive o muco de fertilidade, que é aquele elástico, enfim, não tive mesmo, porque eu estava constantemente acompanhando, gente, eu estava totalmente focada nisso, então não tive. E aí que eu descobri que não é necessário sempre aparecer esse muco aí para dizer que tá no período fértil. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz de estar ovulando na lua de mel, que deu certinho de ser, né, nesse momento,
Ao mesmo tempo, eu também estava apreensiva, porque podia acontecer como aconteceu no mês anterior, né? No mês 2 meses antes, que foi uma tentativa de ovulação. Como eu não tinha visto o muco, então eu ainda estava um pouco angustiada. E o pequeno grande detalhe é que no dia 6 de novembro daria o meu 21º dia do meu ciclo, e não o 14º, que é o que normalmente, o momento que a gente ovula é no 14º dia, né? Por ali assim, do ciclo. E eu tava no 21º e tava ovulando ali, então, de acordo com o teste de farmácia. Então eu fiquei, não é possível, será? Fiquei assim, meio apreensiva, meio sem saber se realmente era. Mas aí, eu ainda na lua de mel, exatamente 6 dias depois que eu fiz o teste de ovulação, no dia 12 de novembro, exatamente, eu senti alguns sintomas que não eram conhecidos por mim. Por exemplo, sensibilidade nos seios. Eu nunca tive sensibilidade nos seios. E nesse dia eu tava sentindo uma coisa diferente. Era uma sensibilidade especificamente no bico do peito, especificamente no direito. E aí eu fiquei achando aquilo estranho, que eu fui tomar banho e a água caía, e eu senti essa sensibilidade, eu achando estranho isso. Gente, que sensação estranha, sabe? Uma coisa estranha. Aí eu, nossa, que doido isso. E aí, achando estranho, mas comentei com meu marido, ele, nossa, realmente, você nunca falou sobre isso e tal, que sentiu isso. Eu, nunca senti mesmo. E fomos, né? Continuamos o dia. No dia 13 de novembro, a gente ia voltar da lua de mel. E aí eu comecei no dia seguinte, né, que eu senti essa sensibilidade apenas no bico do peito. Eu no dia seguinte, no dia 13, que a gente ia voltar, comecei a sentir uma dolorido mesmo, dor nos seios ao redor, nos dois. Dolorido, muito dolorido. E aí eu fiquei assim, uai, gente, que coisa estranha. Será que eu vou ficar, né, menstruada? Será que eu tô no meu período de menstruação? Porque assim, como já tava organizando o meu ciclo, eu pensei, pode ser que eu esteja, né, perto de menstruar. E vamos lá, vamos continuando. Um detalhe é que a minha temperatura corporal, ela estava bem mais alta do que o normal. Qualquer momento do dia que eu me disse, ela estava praticamente 37. E normalmente a minha temperatura é de 35,5, 36 no máximo. E ela tava 37. Isso pra mim tava assim, altíssimo. Então me acendeu um alerta, né? Ficou já aquele alerta. Gente, minha temperatura corporal desse jeito. Que coisa estranha. E aí já comecei a ter uma esperançazinha maior e foi introduzindo isso aí dentro de mim, internalizando e foi indo. Então, no dia 13 de novembro, eu fiz o teste de progesterona. No dia que eu cheguei da lua de mel, à noite, eu fui pro hospital, peguei um pedido médico, fiz um exame de sangue para testar minha progesterona e ver se ela tinha realmente acontecido a ovulação, porque ela é que confirma se aconteceu a ovulação 7 dias antes. E a progesterona deu 13. Um número altíssimo. Normalmente progesterona fica ali entre 1, 2, no máximo, estourando. Tava 13. Aí eu, meu Deus do céu, eu ovulei. Realmente, naquele momento, eu até falei assim de supetão, assim, de impulso, falei assim pro meu marido, quando eu olhei o resultado do exame no aplicativo, né? Eu parei e fiquei, eu tô grávida, Comecei a gritar desesperadamente, falando que eu tava grávida. Pro meu marido, ele, como assim? Calma aí, como assim? Aí eu, não, olha o número dessa progesterona, tá 13, como assim tá 13? O fato é que realmente estava muito alta, eu já estava sentindo que eu estava grávida, mas ainda tinha aquela pontinha de dúvida, porque a progesterona, ela não é teste de gravidez, ela é apenas a ovulação aconteceu, beleza? Mas ela estava realmente muito alta, gente. E aí começaram a vir os sintomas. Aí a gente já não sabe se era psicológico, se era o que que era, sabe? Que aí começaram a vir tonturas, uns enjoos assim, umas azias, não era nem enjoo, é uma azia, um enjoo, uma coisa assim, meio, né, um rebuliço aqui dentro. Sensibilidade nos seios completa, assim, aumentou muito a sensibilidade, o dolorido ficou muito mais dolorido. Eu senti uma fome sem fim, gente, uma fome. Gente, era uma fome de dragão. Não sei nem se ainda tava em época de ter essa fome, mas eu já comecei a sentir na semana, né? Agora, a dor de cabeça era algo que tava também me deixando de alerta, porque eu não sinto dor de cabeça. Muito, muito, muito raro eu sinto dor de cabeça. E eu estava com dor de cabeça. Então eu falei, nossa, que estranho, tem uma coisa errada.
Alguma coisa diferente, né? Nem errada, diferente. Ah, uma coisa interessante também é que eu comecei a ter vontade de fazer xixi a cada 5 minutos. Gente, sério, literalmente eram 5 minutos e eu fazia muito xixi, não era pouquinho, não, era muito xixi. Eu fiquei, gente, como assim? E aí, no dia 15 de novembro, ou seja, 2 dias depois de ter feito a progesterona, o exame, eu fiz o exame de beta-HCG. E adivinha? Negativo. Pois é, gente, estava muito cedo, então deu 0,02, isso é baixíssimo, muito baixo. E aí eu fiquei com aquela tristeza que eu pensei, nossa, eu tava tão esperançosa, eu achava realmente que eu estava grávida. Aí eu pesquisando, né, sobre o assunto, eu vi que realmente era interessante fazer o exame 2 dias depois ou 3 dias depois para ver se tinha uma alteração, né? Tinha subido o beta-HCG para aparecer nos exames. E aí foi o que eu fiz. Eu pensei, continuo sentindo esses sintomas. Seios doloridos, tontura, fome, xixi toda hora, a temperatura corporal muito alta pro meu padrão, né? E aí eu falei, vou fazer de novo. Aí no dia 18, eu decidi que eu queria fazer um teste de farmácia e não o de sangue. Porque eu pensei, se for pra ser, vai aparecer logo aqui de qualquer forma. Então, se eu tiver com o meu beta-HCG alto, ele já vai aparecer aqui no de farmácia. E eu fiz o primeiro. Que emoção, que alegria, que bênção e alívio de ter realmente conseguido alcançar esse desejo tão interno que a gente estava tendo, meu marido e eu, e a gente estava achando que ia ser bem mais difícil. E nossa, foi a maior alegria do mundo! Aí hoje, dia 20 de novembro, tem exatamente 14 dias que houve a fecundação. Ou seja, do dia 6, que foi, né, a fecundação que eu medi pelo LH, que teve a ovulação, então, fecundação entre 6 e 7 de novembro. E hoje, dia 20, 14 dias. E aí, gente, a contagem ela é um pouco diferente, porque eles contam por semanas a partir da data da última menstruação. Só que no meu caso, não tem como contar da data da última menstruação, porque a minha ovulação ela é muito mais pra frente. Ou seja, ao invés de eu ovular no 14º dia, eu ovulei no 21º. Então, ou seja, não dava pra contar da data da última menstruação, porque ficaria errado a idade fetal, né? E então eu conto 2 semanas antes da data da concepção, que foi no dia 6 de novembro, ou seja, dia 23 de outubro, que tá como data da concepção. Então, tô com 4 semanas de gestação. Aí eu contei pro meu marido no mesmo dia, né? Eu fiz o exame dia 18. No caso, não fiz nem o exame, eu não tinha nem feito beta. Eu tinha feito de farmácia. Contei pro meu marido, fiz uma surpresa fofinha pra ele. Vou deixar aqui pra vocês também o vídeo, só que eu gravei ele em formato de Instagram. Então ele tá em pé, uma parte, né? E aí é isso, vou deixar pra vocês verem a reação dele. Eu decidi fazer esse mimozinho aqui. Espero que ele goste. Ai, meu Deus, gente! Como será a reação dele? Tô chegando, papai! Essa aqui é a cestinha do nosso casamento, que é a nossa daminha, que é a minha sobrinha maravilhosa, a Dara. Ela levou com as flores, né, do nosso casamento. E eu coloquei um sapatinho que a minha tia-avó costurou na mão, que disse que era pra dar pro meu primeiro filho. Cara, ela já é falecida, então isso é muito emotivo pra mim, é muito emocionante esse momento. E aqui também tem o teste, né, que é aqui, ó. E a cartinha que eu fiz pra ele. Enfim, tô muito emocionada, muito feliz. Pode abrir. Mentira. Deixa eu ver. Oh, meu Deus.
Foi tão fofo, ele até chorou, gente. Oh, meu Deus, como eu amo esse homem. Agora as atualizações de como eu tô me sentindo hoje no dia 20 de novembro, 14 dias após a minha fecundação. Eu tô com ainda uns enjoos meio leves, assim. Uma tontura também de leve. A fome é sem fim. Eu como a cada 2, 3 horas, assim, com fome mesmo. Xixi aumentou muito também a frequência. Agora, uma coisa que tava me preocupando é uma cólica que eu tava sentindo, esporádica. Não é nem cólica, é uma pontadinha no baixo ventre, sabe? E ela iniciou também na época que eu tava na lua de mel, quando iniciou os seios doloridos, as pontadas no baixo ventre iniciaram. E elas ainda continuam, então eu não sei como que é isso aí, então deve ser normal, né? Porque até então tá tudo normal. Ontem, dia 19, eu fiz o beta-HCG e deu um valor baixíssimo, porque tá bem no início, deu 55,9. Super no início, né? E eu vou repetir ele amanhã, dia 21, porque a médica pede pra gente repetir com 48 horas pra ver a evolução, o crescimento do beta, tem que no mínimo dobrar. E aí a gente vai ver como é que tá a evolução do baby. Meu nenenzinho. Do meu nenenzinho. Agora, nesse início de gestação, eu tô pesando exatamente 60 quilos. Sendo que eu tenho 1,70 de altura. Então, eu tô numa média boa aí, pelo menos pelo IMC. Só que eu sei que eu tenho umas gordurinhas aqui extras que não deveriam estar. Mas enfim. E é isso, gente. Eu decidi começar a gravar esses vídeos para deixar registrado cada etapa do desenvolvimento da evolução da minha gravidez. E também para ajudar mulheres que têm SOP, né, síndrome do ovário policístico, e que estão nessa luta, nessa busca por tentar engravidar da forma mais natural possível. Eu venho aqui trazendo relatos, trazendo como eu me senti. Claro que cada pessoa é de um jeito, gente. Cada gravidez é de um jeito, cada um sente de um jeito. Mas eu vim deixar aqui o meu relato, porque eu acho que vai sim ajudar de alguma forma quem está nessa busca e nessas tentativas, porque eu sei que é complicado. Meu Deus do céu, complicado. 6 meses aí, e olha que eu ouvi dizer que esse tempo ainda é tranquilo, diz que a média de tentativa de engravidar normalmente é 6 meses, mas que, nossa, foi já uma luta esse tempo, foi bem... Fico pensando nas pessoas que passam anos tentando, meu Deus, eu sinto meu mais profundo solidariedade, minha mais profunda condolência por vocês que estão aí na tentativa há muitos meses, há anos, e, nossa, sério mesmo, é pesado, viu? A carga é pesada. Mas vai dar certo, gente. Eu queria dizer pra vocês que no final sempre vai dar certo. Confia em Deus, confia no processo, confia no seu corpo. Vai dar certo. E esses primeiros vídeos eu já vou postar aqui no YouTube, mas eu vou deixar oculto porque eu ainda não quero divulgar a minha gravidez. Eu quero que ela fique aqui bem sólida, consistente, com o meu filho aqui bem seguro, que é o primeiro trimestre, é aquela coisa incerta, aquela confusão, enfim. Ainda mais primeira gravidez, ainda mais com a minha idade, com as minhas comorbidades também. Então eu prefiro deixar no oculto e ainda não contei pra ninguém, só pro meu marido, obviamente, mas mais ninguém. Então assim, basicamente esses vídeos também vão servir pra eu não ficar maluca, louca, alucinada, querendo contar pra todo mundo, porque a vontade que eu tenho é de gritar pros 4 ventos que eu estou grávida. Essa é a vontade. Mas não tem como ainda, porque eu acho que tá muito cedo, muito mesmo. Eu tô esperando pra fazer primeiro ultrassom, que é com 6, 7 semanas mais ou menos. Então falta um tempinho aí. Então é isso, gente. Se vocês quiserem me acompanhar em tempo real, me segue no Instagram, porque lá eu vou postar diariamente, todos os dias. E stories, né? Com certeza vão ter atualizações mais recentes do que aqui no YouTube. Porque aqui no YouTube eu vou atualizar semanalmente. Agora que vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente já vão ter vários vídeos postados, porque eu vou deixar sempre no oculto e vou liberar lá para mais ou menos em fevereiro, que é quando começa o segundo trimestre. Então, lá em fevereiro é que eu vou abrir os vídeos e vão já ter vários postados. E aí, enfim, já vai poder acompanhar no Instagram e em qualquer rede social que eu tenha, que eu vou deixar aqui para vocês. Obrigada por terem ficado até aqui e eu espero que eu consiga ajudar vocês com os meus relatos, com o meu conhecimento, porque eu estou estudando muito sobre o assunto, eu estou tentando o máximo absorver o maior conhecimento que eu posso para conseguir passar por essa gestação da forma mais saudável e tranquila possível. E também gostaria de passar esse conhecimento para vocês e o que eu puder. Claro, não sou médica, gente, sou psicóloga, doula, mas não sou médica, não sou enfermeira, enfim. Eu estou estudando muito sobre o assunto, mas
é isso, sempre procure um profissional da área, é importantíssimo, tá? Que são só relatos particulares, tá, gente? No próximo vídeo eu vou trazer mais informações de como tá a evolução da minha gravidez e algumas dicas que eu já vi necessidade de falar sobre, para falar para dicas para as pessoas que estão passando, para as mulheres que estão no primeiro trimestre de gestação. Meu Deus, como são importantes essas dicas que eu vou dar, pelo menos para mim, fez muita diferença e aprender sobre isso e na prática também. Então, assim, realmente vai ser interessante aí essas dicas. Fiquem para o próximo vídeo. Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.